Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós estamos, como você sabe, passando por mais um momento de dificuldade no contexto global e principalmente no contexto brasileiro. Então, por isso nós estamos chegando até você dessa maneira, de forma virtual, remota, crendo que a melhor coisa que o Senhor tem para nós é a sua palavra, a palavra que Ele deixou para nós. E nós vamos continuar estudando a palavra. Quero, antes de falar sobre isso, lembrar os irmãos que nós entendemos que devemos poupar. Nosso coração estava pensando em vidas, em pessoas, certo? Nós não estávamos sendo guiados por critérios humanos, mas por critérios espirituais, no qual nos ensinam a colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Quando nós olhamos para a realidade do nosso contexto, nós entendemos que poderíamos contribuir para que vidas deixassem de ser ceifadas ou prejudicadas
com algo que está acontecendo no nosso dia a dia, que é esse vírus, essa infecção. E quando nós podemos nos alinhar e contribuir para isso, nós entendemos que é a vontade de Deus. Qual foi o critério usado? A palavra de Deus primeiramente. Segundo critério, pessoas em primeiro lugar, no lugar de leis e regras. Nós sabemos que a lei fria, na sua frieza, ela autoriza que as igrejas continuem se reunindo. Mas nós entendemos que a igreja não é o templo, a igreja não são estruturas, não são instituições, a igreja são pessoas. E eu te desafio a ser igreja, mais do que nunca, orando nesse momento tão difícil e também zelando por isso, pelas pessoas, que faz parte do procedimento cristão. Ok? Dados esses esclarecimentos, nós vamos continuar e hoje nós vamos, como eu falei, como eu venho falando, dar início a nossa série de estudos que fala sobre Jesus, ensina-me a orar. Nós vamos estar focalizando nessas próximas manhãs de domingo este tema. Imagino eu que os próximos 2 domingos serão dessa forma remota, como eu falei para vocês. E aí, se voltar, se tivermos de novo entendimento da parte de Deus e, enfim, das estruturas que devemos voltar para o presencial, esse estudo voltará a ser aqui no templo. Nós iríamos fazer com slides, com estudos em forma de estudo, como sempre temos feito a questão dos estudos. Porém, nós não podemos fazer isso aqui de forma remota, mas nós vamos tentar ser o mais expansivo na questão das informações para compensar essa questão do visual, que seriam os slides, o telão, tudo mais que a gente usa na questão musical. Você acabou de ouvir aí uma música abençoada, né, que fala sobre oração, sobre espiritualidade, e já vai começar a entender que o Espírito Santo também vai estar intercedendo por nós nesse momento, amém? Deus abençoe tua vida. Vamos orar, vamos começar orando com a palavra de oração, pedindo para que Deus nos direcione nesse estudo. Pai querido, abençoa o meu irmão e a minha irmã que está neste momento recebendo essa palavra. Nós vamos tratar de um assunto que é fundamental, é alicerce para a vida, para a jornada que estamos passando, que é a jornada da vida. Uma vida em que nós estamos em oração, em comunhão com o Teu Espírito, com o Senhor, com o Teu Filho, e precisamos que o Senhor nos direcione para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa, traz-nos as informações e ajuda-nos a reter aquilo que precisa ser retido dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar a nossa mente em Cristo, Teu Filho. É o que nós te pedimos nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Vamos começar. Quero que você abra aí a tua Bíblia, você que está me acompanhando, em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11 nós vamos estar aprendendo, nós vamos estar vendo aí a situação que Jesus está vivendo. Antes de ler essa passagem, eu quero trazer as informações do contexto, da época, do que estava acontecendo, de como era a religião, de como eram as pessoas, como as pessoas interagiam naquele momento. Nós sabemos que tratamos de um contexto do judaísmo. Jesus veio, certo, como um judeu, estava lá e ele interagia com as pessoas daquela época, com as pessoas que seguiam a cultura judaica, a religião judaica, lembrando que para o judeu não existe essa separação que a gente faz. Por exemplo, nós somos brasileiros, mas na religião nós temos uma separação, né? Tem uma religião, o outro tem outra, então nós separamos a cultura da religião. Naquela época, quando você falava judeu, já se entendia que o judeu era tanto a religião judaica como também a cultura judaica, e essas duas coisas eram entrelaçadas, elas faziam parte de um único contexto. Então, essa informação é importante porque, veja bem, dentro da cultura do judeu e também da religiosidade do judeu, a oração fazia parte das práticas do dia a dia. Veja bem, não era apenas uma prática religiosa, não era apenas uma prática espiritual. A oração para o judeu era uma prática cultural. Todo judeu dos tempos de Jesus e muitos até hoje, certo, tem a oração uma prática. Não somente na prática de orar por coisas simples, como também para o torno da vida. O judeu, ele orava naquela época e até hoje 3 vezes por dia.
Ao amanhecer, eles tinham todo o ritual da oração, durante o decorrer do dia e ao final do dia. Isso é cultural. Então, o judeu poderia ser o judeu mais meia boca que tinha nos tempos de Jesus. Ele tinha culturalmente a prática de orar pelo menos 3 vezes por dia. O que você me diria se conhecesse uma pessoa que orasse 3 vezes por dia nos dias de hoje? Pense nessa frase, pensa nessa pergunta que eu estou fazendo para você. Você olharia essa pessoa, sendo você uma pessoa temente a Deus, com bons olhos, concorda comigo? Então tá, o judeu daquela época, independente se ele era espiritual, se ele tinha um relacionamento real, verdadeiro com Deus, se ele era um bom judeu ou não, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, certo? Esse judeu dos tempos de Jesus também frequentavam os templos, as sinagogas no caso, naquela época. E essa frequência, ela era de no mínimo de 2 a 3 vezes na semana, certo? Eles tinham o contexto dali de aprendizagem, certo? Onde eles aprendiam a Talmud, onde eles aprendiam a tradição judaica, onde eles levavam as suas crianças para aprender, para circuncidar. Então existia uma prática de ir ao templo semanal e também, certo, uma prática de estar aprendendo os oráculos, né? Os ensinamentos, os manuscritos do Antigo Testamento, da Torá, com a ida ao templo. Uma outra característica do judeu daquela época também era o Shabat, que era guardar o sábado. Então todo judeu cumpria e cumpre até hoje, faz hoje essa cerimônia do Shabat, em que eles começam aquela cerimônia citando, certo, provérbios: mulher virtuosa, quem achará, certo, o seu valor vale mais do que as riquezas e os rubis. E eles começam toda aquela cerimônia em família, muitos no templo, sempre feito por alguém líder da casa. Assim, o contexto do judeu era de muita religiosidade, e repito e enfatizo, não era só uma questão religiosa, era uma questão cultural. Para finalizar essas informações, o judeu também tinha por prática participar de pelo menos anualmente, de uma das festas que tinham dentro do contexto do judaísmo, certo? A festa de Pentecostes, a Páscoa, enfim, outras festas do tabernáculo, da colheita, enfim, todas as festas que faziam parte do contexto judeu. Quando você olha para um contexto cultural e religioso que era do judaísmo, você deve pensar, no mínimo, que a Deus era muito presente na vida dessas pessoas. Sim ou não? Se fôssemos olhar com o olhar dos dias de hoje, o que pensaríamos? Se você conhecesse uma pessoa que tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, ir de 2 a 3 vezes por semana em um templo e semanalmente separar um dia inteiro para estar comemorando a divindade e regularmente estava frequentando festas com conteúdo religioso, com certeza você e eu, nós olharíamos para essa pessoa com admiração e a julgaríamos como uma pessoa espiritualizada. Sim ou não? Pois é, este era o contexto, veja bem, de uma criança a um adulto, de um bom judeu ou um meia boca. Eles tinham essas práticas diárias, semanais e em períodos anuais. Eu poderia entrar aqui nos méritos ainda da prática religiosa, do sacrifício, da separar as primícias, do dízimo, da oferta de hortelã, das esmolas, enfim, poderia falar muito mais intensamente das práticas religiosas que faziam parte do contexto daqueles judeus e daquelas pessoas nos tempos de Jesus e que fazem parte nos dias de hoje também. Mas não vou entrar nesses detalhes. O que eu quero enfatizar é que você está diante de uma situação, de um contexto cultural e um contexto religioso muito profundo, com muita riqueza no que se diz respeito ao trato com o divino. Isso, por si só, já nos causaria admiração. Veja bem, Jesus então surge e começa a ter uma vida
com seus discípulos, com a sua religião e também com todas as pessoas que faziam parte daquele contexto nos tempos de Jesus, não é verdade? Você começa a perceber que Jesus estava surgindo dentro de um contexto de muita religiosidade, de muita religião, de muita prática religiosa. Mas Jesus começa a chamar a atenção. Jesus começa a ter uma vida de oração, cumprindo todos esses ritos que eu acabei de falar para você. Porém, havia algo em Jesus que chamava a atenção. Algumas porções das escrituras do Novo Testamento, principalmente, fala assim, relata o seguinte: você fala, e são relatos do Novo Testamento, você fala as mesmas coisas que os fariseus, mas como quem tem autoridade. Jesus também praticava todas essas coisas, porém havia algo em Jesus que transcendia essas coisas. E o que era isso? É isso que eu quero tratar nesses próximos dias com você. A vida de oração, a vida de espiritualidade. E isso chamou a atenção não somente das pessoas como um geral, mas também daqueles discípulos que caminhavam com Jesus. Em Lucas capítulo 11, que eu pedi para você deixar aberto aí, vai relatar esta atenção que Jesus chama quando os seus discípulos lhe pedem algo. Lembrando que assim como os outros, os seus discípulos também tinham esta vida de prática religiosa e cultural que envolvia e muito a oração. Esses judeus, esses discípulos de Jesus também oravam 3 vezes por dia, frequentavam os templos e tinham a parte de convivência com os ritos da religião. E eles chegam então no versículo 1, capítulo 11. E nós vamos ler tudo agora sobre oração segundo o que Jesus vai ensinar. Preste atenção. Certo dia Jesus estava orando. Preste atenção, Jesus estava orando em um determinado lugar. Ao terminar de orar, um de seus discípulos, desses discípulos que fazem parte desse contexto que nós falamos, um de seus discípulos disse a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos como João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer a este amigo. Versículo 7. E o que estiver dentro da casa responde: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Versículo 8. Eu lhes digo, disse Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, ele acabará levantando e lhe dará tudo o que precisar. Versículo 9, preste atenção agora. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de domingo. Quando a gente vê a oração do Pai Nosso, que é o que nós acabamos de ver, e semana que vem nós vamos nos concentrar na oração do Pai Nosso ensinada em Mateus capítulo 6, que relata este mesmo momento.
nós percebemos e muitas vezes somos religiosos e categóricos, cartesianos, e não entendemos o que Jesus está dizendo nesse texto. A gente para no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. E encerramos e dizemos a oração que Jesus ensinou, que está ensinando. A pergunta daquele discípulo é essa. E deixa eu dizer algo para você, não é isso que Jesus está ensinando. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não está ensinando a nós a repetirmos essa oração, a transformá-la em uma reza, em um mantra. Semana que vem nós vamos falar exatamente, vamos nos concentrar nisso, porque no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina, antes de falar essas palavras do Pai Nosso, que eu citei agora, que a oração não pode ser repetitiva, não pode ser por vaidade, como fazem os judeus, os religiosos, os mestres da lei e os pagãos, crendo que se repetir demais, pedir intensamente, vai convencer a Deus ou tudo mais. Não é isso. E também Jesus não está ensinando aqui para vocês palavras que devem estar na sua boca ao orar a Deus. Jesus está ensinando que a oração, meus irmãos, precisa ser uma constante relação entre eu, você e Deus. A oração precisa envolver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o texto que nós acabamos de ler aqui no versículo 13 fala que ao pedir Deus dará o Espírito Santo. Deve envolver o Espírito Santo, deve envolver o Filho, porque em nome de Jesus nós pedimos. Deve envolver o Pai, que é o Criador, alguém ouve a nossa oração, que é o Pai, que foi dito várias vezes aqui. E deve envolver pessoas, aqui nesse exemplo de Jesus, dizendo que quando pessoas nos pedem a coisa, mesmo que muitas vezes nos incomodam, nós fazemos. E também no texto está dizendo que se nós sendo maus, se os nossos filhos pedem as coisas, nós damos, quanto mais Deus que está no céu. Aqui nós percebemos que a oração envolve a vida diária, o relacionamento, e não, meus irmãos, não aquele momento apenas em que eu separo para orar pela comida que eu como. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, pelo contrário, você precisa continuar fazendo isso, orando pela comida que você come, orando de manhã, fazendo seu devocional, lendo a sua Bíblia. Essas são práticas religiosas que você precisa cultivar, são saudáveis, ok? Faça isso. Mas a oração aqui que Jesus, o que chamou a atenção de Jesus, veja bem, o texto começa dizendo assim: orando Jesus em um determinado lugar. É aqui, ponto, é aqui que está o que chamou a atenção dos judeus e dos discípulos. Para orar existiam os rituais, para orar existia a hora, para orar existia o templo, para orar existia o sacerdote e o sumo sacerdote fazendo a mediação. Então existiam critérios, regras para a oração. E quando Jesus era visto orando em um determinado lugar, isso aí já escandalizava os irmãos daquela época. Sabe por quê? Porque Jesus, na cabeça de um religioso daquela época, estava profanando, ele estava falando de Deus fora de um contexto. Jesus estava, olha, o texto diz no versículo 1, orando em determinado lugar, tendo terminado. Isso chamou a atenção, tipo assim, peraí, o que estava chamando a atenção ali dos discípulos de Jesus, peraí. Você não está orando no templo? Você não está cumprindo os rituais de oração que o judaísmo, a nossa lei, pede? Como significa isso? Como assim? Você está orando assim? Lembre-se que no relato da mulher samaritana com Jesus, naquele poço de Jacó, ela fala para Jesus assim: olha, vocês judeus falam que a gente tem que adorar, orar no templo, nós falamos que é aqui no monte. E Jesus fala assim: não. Vocês não estão entendendo, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores, isto é, as pessoas que oram de verdade, o farão isso em espírito e em verdade. Porque Deus não está querendo que as pessoas orem somente em lugares determinados. O lugar do relacionamento, o lugar da adoração, o lugar da oração é em todo lugar.
Então, meus irmãos, olha só que riqueza que nós estamos aprendendo nessa manhã. A sua oração, ela tem que invadir, no bom sentido, o seu dia a dia, o seu momento. As suas atitudes precisam ser uma oração. Os seus atos precisam ser de adoração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Atos 27 diz o seguinte: em Deus existimos e em Deus nos movimentamos. Isso não é sugestivo, meus irmãos. A doutrina que vem surgindo de Jesus aqui é que a vida de oração precisa ser uma constância. Isso não quer dizer que você deve ficar aleluia, aleluia o tempo todo. Não, isso quer dizer que os seus atos, que orar é muito mais do que estar apenas naquele momento. Repito, quero reforçar aqui para você. Aquele momento que você separa para orar pela comida em família, para orar com seus filhos, com a sua esposa, aquele momento que você ora na igreja com os seus irmãos, os momentos de oração que existem dentro da nossa liturgia, dentro do templo, são preciosos. Nós estamos em semana de jejum, passamos por essa semana de jejum e oração, como foi conclamado. Esses momentos são preciosos, não estou desdenhando, não estou menosprezando, diminuindo eles. O que eu estou dizendo é que a oração transcende estes momentos. A oração vai além disso, porque não adianta a gente ter uma vida de oração no templo, na hora de orar pela comida, sendo que na hora de alguém estiver passando fome, a gente não reparte o que tem. A nossa oração é em vão, certo? Nós estamos falando, no caso dos maridos aí, preste atenção que diz Pedro, olha só, se nós não respeitamos as nossas esposas, as nossas orações não são ouvidas no céu. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração, ela invade a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma oração e não ter uma vida de oração. Você está entendendo a diferença? A vida é uma oração e não uma vida de oração, em que você separa momentos. A sua vida tem que estar exalando Cristo em todos os momentos. Esse é o desafio deste estudo dessa manhã. Se os slides estivessem aqui, a gente estaria falando direitinho, como a gente sempre faz nos nossos estudos, mas eu estou trazendo essas riquezas de informação para você, porque Jesus está aqui apresentando para nós uma parábola, na verdade uma comparação, uma analogia, em que ele pega o seguinte: olha, se você já está recolhido na sua casa e algum amigo seu pede para você ajudá-lo, mesmo você reclamando, mesmo você falando, olha, já estamos dormindo, mas beleza, eu vou ajudar, você se levanta para ajudar. Se você chega para Deus a qualquer momento, olha só, a qualquer momento, e pede algo para Deus, Jesus vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É isso que Deus quer dizer para você. Agora vamos aplicar e vamos partir para a conclusão desse estudo dessa manhã. Vamos aplicar isso na tua vida, na nossa vida. Talvez você esteja assim, passando por este momento. Nós estamos passando por esse momento de dificuldade. A palavra que Deus traz para nós é que nós precisamos agora, nesse momento, ter uma vida de oração, em que eu não precise de um templo físico para oferecer o meu relacionamento, para ter o meu relacionamento com Deus. Meus irmãos, como isso é ruim, como para mim como pastor foi difícil tomar a decisão de fecharmos as portas, porque estar com vocês, estar com as pessoas, isso é muito bom, é isso que Deus quer, mas o momento diz que nós devemos preservar a saúde das pessoas, para que possamos continuar a estar juntos, primeiro em oração, e depois, no segundo momento, com saúde dentro aqui do templo juntos. Pare e pense que você agora está sendo, não obrigado, mas está sendo treinado a ter uma vida de oração em que você não precise de rituais, que você não precise de práticas religiosas dentro de um lugar com outras pessoas para existir. Você precisa ter uma vida de oração por si, porque você ama a Deus, porque Deus te faz falta, porque você precisa do Senhor, você precisa jejuar, você precisa orar. Aplique isso agora aí na sua casa. Ao terminar esse estudo, eu quero te desafiar a pegar a mão dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido e orar. E se você estiver sozinho, fala: Senhor, eu quero ter uma relação real, uma conversa com o Senhor.
Aprenda a orar quando está dirigindo, aprenda a orar quando está cozinhando, quando você está conversando com uma pessoa ali em espírito. Aprenda a falar: Senhor, obrigado porque eu estou aqui conversando, me relacionando com esse irmão ou com essa pessoa. Aprenda a orar evangelizando, aprenda a orar pedindo para Deus que você possa ter uma palavra que vá testemunhar, que vai revelar a Jesus para essa pessoa. Olha como é profundo esse estudo de hoje. Eu quero te desafiar a ter uma vida de oração, para que quando as pessoas estiverem próximas de você, elas notem, assim como os discípulos de Jesus notaram. Ele não precisa de um templo, ele não precisa de um sacerdote para demonstrar uma vida de oração. Para que quando as pessoas cheguem perto de você, elas pensem: o que tem de diferente em você? Você é diferente dos outros religiosos, dos outros crentes. Tem algo profundo em você. E este algo profundo, eu concluo a nossa reflexão dessa manhã, nosso estudo, dizendo que está no versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais Deus, o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir esse Espírito Santo. O diferencial está aqui. Para termos essa vida de oração, nós precisamos pedir o Espírito Santo e para o Espírito Santo. Que fique gravado no seu coração nessa manhã. Para ter uma vida de oração, você precisa do Espírito Santo e precisa estar com o Espírito Santo. Você precisa pedir o Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo, como foi cantado agora há pouco. Espírito Santo, ore por mim, interceda por mim, fale por mim, leve ao Pai tudo aquilo que eu não consigo dizer. Vamos orar? Senhor, eu peço o Teu Espírito Santo agora, em mim, em nós. E peço para o Teu Espírito Santo, para levar as palavras que estão no meu coração nesse momento, e do meu irmão e da minha irmã que está orando junto comigo. Senhor, usa este momento. Espírito Santo, fala ao Pai aquilo que nós não conseguimos expressar. Talvez o meu irmão está desesperado, porque está desempregado, porque está passando várias lutas em casa, por causa desse momento está triste. Oh Senhor, transmita aquilo que ele precisa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está em nós e fala por nós também. Ajude-nos a alcançar a espiritualidade que precisamos. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouco, às 11 horas, começará o culto infantil. Prepare suas crianças aí. Será transmitido também de forma online, certo? E também presencial. Não presencial. Não precisa trazer o seu filho aqui na igreja, certo? Vai ser transmitido aqui online para você. Eles estarão fazendo ao vivo aqui na igreja daqui a pouquinho, mas para você é online. E logo mais à noite, às 19 horas, no nosso culto com ceia. Lembre, então prepare os elementos da ceia aí para hoje à noite, que nós vamos ter ceia do Senhor sendo ministrada a partir daqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que esse primeiro estudo não foi do jeito que nós queríamos, mas foi do jeito que Deus queria. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar no teu coração. Que Deus te abençoe, te guarde nesse momento, em nome de Jesus. Fica com Deus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito, o poder e a autoridade do nome de Jesus estejam sobre tua vida de oração, até que Ele venha. Amém, amém e amém. Paz!